Seja bem-vindo ao vídeo de Swing Trade. Esse vídeo tem como objetivo mostrar a remodelação na maneira com que as posições Swing Trade são apresentadas dentro da plataforma. Basicamente, a partir de agora, caso sua corretora tenha integração de custódia com a Nelogica, você poderá acompanhar e ajustar suas posições Swing Trade por meio da plataforma de forma plena. É importante que você separe um tempo e acompanhe esse vídeo por completo, que a ideia aqui é sanar todas as eventuais dúvidas que você tiver. Então agora, clique em Estou ciente, quero continuar e após isso vai em Continuar. Nesse caso, vamos explicar com o gráfico e o Superdom e também com a ferramenta Posição. Para abri-los, vamos em Roteamento, Superdom, Posição, aqui à direita, e também o botão direito do mouse sobre o gráfico Chart Trading. Então vamos lá. A primeira grande mudança é que a partir de agora será mostrada sua posição consolidada em todas as ferramentas operacionais e de acompanhamento operacional do seu software. O que significa isso? Que você vai acompanhar em todas as ferramentas, como o Superdom, o Chart Trading, Boleta Day Trade, a sua posição global. Isto é, a sua posição Swing Trade e também a sua posição Day Trade. Detalhe, para quem opera Day Trade, nada se altera, você vai seguir operando normalmente, vamos mostrar exemplos a seguir. Para quem opera Swing Trade, por sua vez, é uma mudança significativa e muito positiva. Reforçando que para você poder acompanhar e alterar a sua posição Swing Trade, agora, com essa remodelação, é necessário que a sua corretora tenha integração de custódia com a Nelogica. Caso não haja essa integração, supondo que você comprou 500 ações de Petrobras na semana passada, hoje essa posição não irá aparecer para você na plataforma. Você pode verificar se sua corretora tem integração de custódia aqui em Roteamento, Sumário da corretora, aqui aparece a corretora tem integração de custódia conosco. Vamos começar a exemplificar, iniciando dois exemplos quando não há integração de custódia. Primeiro caso, o cliente deseja operar Swing Trade, porém, a corretora que ele tem conta não tem integração de custódia. Nesse caso, ao realizar uma compra no dia anterior, por exemplo, no dia atual, hoje, essa posição não vai aparecer nas ferramentas operacionais, não vai aparecer também na janela de posição. No mesmo exemplo, se você fizer uma compra no dia de hoje, não há integração da sua corretora em relação à custódia. Amanhã essa posição não vai aparecer na plataforma, amanhã, no próximo dia útil, a posição não vai aparecer na plataforma. Segundo caso, o cliente possui uma posição para uma corretora, já possui anteriormente uma carteira de ativos, por exemplo, mas essa corretora não tem integração de custódia com a Nelogica. Exemplo, o cliente já tinha 500 ações de Petrobras, por exemplo, ou Itaú, anteriormente em carteira, e acabou comprando profit para começar a operar. Se não há integração, essa posição não vai ser mostrada na plataforma. Você vai perceber que para as corretoras que não possuem integração de custódia conosco, sempre aparece aqui essa menção, esse triângulo com uma exclamação, que indica que a corretora não tem essa integração conosco. Agora, vamos falar dos casos onde há integração de custódia com a Nelogica. Fique bem atento que houve algumas mudanças bem interessantes. Primeira situação, o trader deseja operar Swing Trade pela plataforma, pelo software, possui corretora com integração de custódia e acabou comprando no dia de ontem 500 ações de Itaú. Hoje, ao abrir o ativo aqui na plataforma, vai aparecer em todas as ferramentas essas 500 ações exatamente no preço que houve o posicionamento. Então, supondo que você fez aí, comprou essas 500 ações e fez uma alteração na posição no dia de hoje, vendeu 300 ações, no exato momento isso vai ser ajustado em todas as posições da sua plataforma. Então, por isso que houve essa mudança de posição consolidada para ferramentas operacionais e ferramentas de acompanhamento operacional. Aproveitando esse momento, vou te mostrar aí a nova janela de posição no Profit. Acompanhe cada um dos campos. Em resultado em aberto, você tem um resultado em aberto das suas operações Day Trade e também Swing Trade que eventualmente você esteja carregando. Caso você zere essa posição, o resultado aqui vai ficar zero, com esse tracinho aqui representando o valor zerado. Em resultado, é o resultado das suas operações Day Trade e Swing Trade abertas e fechadas. Isso aqui fica até o final do dia. Então, tanto operações abertas como já o resultado das operações já fechadas já é contabilizado aqui em resultado novamente. Isso aqui fica até o final do dia. No próximo dia já é atualizado. Em variação do resultado em aberto, você tem a variação do resultado das operações Swing Trade e Day Trade abertas. Então aqui, tanto em valores percentuais como em pontos, você consegue ter e acompanhar a variação desse resultado. Para finalizar a rentabilidade,
você tem a rentabilidade das operações abertas e fechadas, day trade e swing trade. Então, se você zerar parcialmente, comprar, zerar, comprou no dia de ontem, zerou hoje, já vai estar sendo contabilizado aqui no campo rentabilidade. Operações abertas, fechadas, day trade e swing trade. Também em custódia você tem as informações tradicionais que você já tinha aí de custódia na sua plataforma. Fique atento. Agora você pode utilizar o botão zerar para finalizar posições do tipo swing trade. Anteriormente, zerar apenas, de fato, zerava posições abertas no dia atual e não do tipo swing trade, abertas em dias anteriores, como é o caso agora. Detalhe, quando for para zerar uma posição swing trade muito grande, entenda-se muito grande como pelo menos 25 vezes o tamanho do lote padrão do ativo atual, ações, por exemplo, pelo menos 5.000 ações, então vai zerar, por exemplo, 6.500 ações de Itaú, vai aparecer uma janela de confirmação da zeragem da posição exatamente para evitar erros operacionais que você possa eventualmente cometer e podem impactar de forma negativa o seu resultado. Então, quando é uma posição muito grande, vai aparecer uma janela de confirmação ao clicar no botão zerar. Mas fique ciente agora, o botão zerar serve para operações swing trade. Vamos para a quarta possibilidade. Você já tinha 500 ações compradas pela sua corretora e ela tem integração com a Nelogica de custódia. Nesse caso, a posição vai aparecer no outro dia. Contudo, como recebemos apenas o tamanho da posição e não o preço, ou seja, sabemos que você está, por exemplo, comprado em 500 ações de Petrobras, mas não sabemos em que preço você está posicionado, é possível que você ajuste o preço dessa posição. Detalhe, esse caso só vai acontecer única e exclusivamente por posições informadas pela corretora, então não é possível ajustar o preço de posições que você realizou, a abertura ou aumento dessa posição pelo Profit. E nisso nós já vamos para o relatório de performance para você entender como proceder nesse caso, roteamento relatório de performance. Aqui em operações, ao lado aqui dos preços, podem haver alguns alertas. Se não houver alerta, então o preço oficial da corretora. Se não tem alerta, não precisa e não há como realizar alteração. Quando existe uma exclamação amarela, significa que a corretora informou a posição, mas não temos a informação oficial de preço. Então é exatamente o caso, por exemplo, de você ter posições em carteira antes de obter a plataforma. Ou se por algum motivo você se posicionou, não recebemos o preço. Quando houver essa exclamação, você pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, clicar aqui novamente, nessa linha, e alterar o preço dessa posição. Após isso, vai em confirmar. Perceba já que a exclamação amarela foi para uma exclamação azul. Aqui já está em azul, que significa que o usuário trocou, fez um ajuste de preço dessa posição. Sabemos que o usuário fez um ajuste de preço nessa posição, nesse ativo. Então você pode realizar essa alteração. Tome cuidado para não colocar preços incorretos, porque isso pode impactar a apresentação dos seus resultados também no próprio relatório de performance. Penúltimo caso, o usuário do Profit com integração de custódia decide realizar operações. Faz operações swing trade, day trade, normalmente. Porém, no meio do pregão, houve mudança da posição de maneira externa. Por exemplo, o trader zerou pelo home broker ou foi zerado pela mesa. Nesse caso, é necessário outro tipo de integração, o drop copy, que é a integração que permite que vejamos qualquer alteração externa na sua posição por dentro da plataforma. Para saber se a sua corretora tem ou não o drop copy, caso você tenha esse interesse, você pode verificar conosco, mande um e-mail para suporte@nelogica.com.br. Sexto e último caso, para finalizar, o operador, o trader, faz operações de day trade por dentro da plataforma, a corretora possui integração de swing trade e se não há nenhuma alteração externa da posição por parte da corretora, as operações seguem normalmente, então para day trade não muda nada, o resultado vai acompanhando pela janela da posição e também direto aqui pelas ferramentas operacionais. Acredito que abordei todos os casos possíveis, então caso tenha mais dúvidas, só mandar um e-mail para suporte@nelogica.com.br que nós te auxiliamos. Até mais!